Olá, seja muito bem-vindo em nosso canal. Se você já conhece o nosso canal, é um prazer estar com você. Se você não conhece ainda, te convidamos a dar um like, a compartilhar o nosso canal com pessoas que você saiba que vão gostar do tema, que hoje o nosso tema será oração e temperamento. Olá, como é que você está? E esses temas temos desenvolvido em nossa equipe de intercessão na Igreja Batista Nacional no Cajuru, IBNC, e tem sido momentos de grande proveito para todos. Espero que você possa também aproveitar esse tempo e se colocar na presença de Deus para receber a bênção, a graça e a unção sobre a tua vida. Amém? Queridos, temperamento é algo que se fala pouco nas igrejas ou mesmo nas reuniões de intercessão. Oração se fala bastante. Mas o fato é que é o temperamento que vai esculpindo as nossas vidas, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de se comportar. E é muito importante que a gente possa, então, entender um pouco mais a respeito do nosso temperamento, como isso influencia a nossa busca pela oração ou não oração. Se ficamos muito tempo orando ou pouco tempo orando, e assim nós vamos discorrer sobre vários tópicos nesse momento, em que vai poder contrapor tudo aquilo que envolve temperamento e a vida de oração. E você vai observar que existe muito dentro de nós que influencia a como oramos, quando oramos, de que forma oramos e muitas outras situações assim. E um tempo como hoje, nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, em meio a tantas dificuldades, então aflora o nosso temperamento, aquilo que é mesmo, né? A nossa essência, que nós somos nesse momento, né? Então, nós temos visto muitas pessoas com ansiedade, com pânico, com medo e até com insegurança do futuro, né? Então, nosso temperamento, ele é formado por vetores. São heranças boas e heranças ruins, heranças que nós conhecemos e heranças que não conhecemos, que é nesse momento que elas começam a aflorar, né? E heranças boas e heranças maléficas. Nós passamos por dificuldade, passamos por momentos onde a gente vai simplesmente caminhando e deixando o nosso temperamento fluir, sem nos dar conta do quanto que isso influencia quem está à nossa volta. Exatamente. Então, tudo isso que nós somos, que também existem, além dessas heranças que até um comentou, também experiências. Às vezes vivemos experiências doces, às vezes experiências amargas, às vezes nós temos gostos indiscutíveis ou gostos discutíveis, né, gente? Tem cada gosto aí também que fala sério, né? Hábitos bem definidos ou hábitos indefinidos. Os nossos estilos característicos ou aqueles que não têm estilo nenhum, né? Incaracterístico. Isso pode acontecer também. Mas tudo isso está envolvendo com o nosso temperamento. Porque o nosso temperamento tem a ver com como nos relacionamos com o mundo exterior. Algumas pessoas são introvertidas, outras são extrovertidas. E não há bom e não há ruim. Se Deus fez introvertidos e extrovertidos, é porque é importante que seja assim e que haja essa variação dentro do mundo. E você, sendo introvertido ou extrovertido, vai se relacionar pelo seu temperamento com as outras pessoas e provavelmente com Deus da mesma forma. O extrovertido muitas vezes prefere relacionamentos que sejam mais eloquentes, enquanto o introvertido prefere menos relacionamentos e mais profundos. E cada um tem então a sua maneira de também se relacionar com Deus. E felicidade? Felicidade e oração tem a ver? Tem sim, porque elas andam junto. Conforme a tua vida de oração com Deus, isso transparece durante o teu dia. O teu relacionamento com Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai sendo curado. E isso te dá o quê? Te dá uma autoestima equilibrada. Então, por onde você passa, você vai transmitindo a firmeza e a segurança. E é feliz com poucas ou com muitas coisas. Exatamente. E cada um de nós tem um jeito de ser. E esse jeito vai determinar a nossa maneira de orar. E não tem nenhum problema nisso não, tá? Cada um tem ou faz da sua maneira, do seu jeito. Mas temos que desenvolver um jeito que seja benéfico para a nossa vida de oração. Um tempo atrás, muitos anos atrás, na verdade, eu fiz um teste de temperamento chamado MBTI.
E eu achei muito bacana porque ele separa em 16 tipos de personalidade. E tem muito a ver. Algumas coisas batem muito, outras não tanto, porque a gente não é assim tão... dá para colocar num quadradinho, né? Dividir em 16 tipos, né? Mas chega muito próximo. Eu vou deixar depois aí no texto desse vídeo, você vai conseguir ver abaixo o link para você poder fazer esse teste do MBTI e identificar qual é a tua personalidade. Vai te ajudar, você vai ver que vai ser bom para você. Nós temos na Bíblia grandes homens de oração e eles não eram perfeitos. Isso já é um consolo para nós, né? Por quê? Porque eles chegavam diante de Deus e foi assim que eles foram sendo transformados, né? O seu caráter foi sendo transformado. Vamos ver lá Jacó. Jacó passou a noite, né, com Deus, brigando ali com o anjo, tendo uma vida transformada, tendo uma vida que ele reconheceu quem ele era, né? Um enganador. Davi também um grande homem de Deus, né? Um homem que buscava onde? Em Deus, em oração, e ele reconhecia quem ele era. Ele reconhecia que ele tinha as mãos sujas de sangue, que Deus limpou essas mãos de sangue e trouxe para ele um reino e moldou ele no campo, moldou ele na batalha, para que ele fosse rei. E ele chegou a esse posto de rei, sua descendência chegou ao posto de rei, mas Deus o levou nesse caminho. A nossa forma de orar reflete o nosso temperamento. Tem gente que tem orações mais emocionais, cheias de lágrimas, ou mais racionais, com palavras bem articuladas. É interessante que às vezes aquele tem oração mais racional e olha para o outro, tem uma oração mais emocional e fala, poxa, eu não consigo orar assim, chorar desse jeito. Mas não é nenhum problema, cada um tem o seu temperamento, sua maneira de ser, mas é assim que funciona. Tem gente que às vezes chora muito e ora para o outro, fala assim, aquele racional, fala, meu, como que ele ora daquele jeito, não derrama uma lágrima, né? Eu queria poder orar assim, sem me molhar todo de lágrimas, né? Mas é o jeito que Deus fez cada um de nós. Mas o nosso desejo por orar tem a ver mais com a nossa fé e menos com o nosso temperamento. Então, nosso desejo de orar está ligado com fé, ok? Agora, nossa disciplina ou indisciplina para orar tem a ver com a nossa fé e com o nosso temperamento, ok? Por causa do nosso temperamento, né, uns gostam de orar em pé, outros deitados, outros gritam, outros gostam de sair, caminhar e orar. Nós gostamos de caminhar e ir orando durante o tempo que nós caminhamos. Quando a gente caminha, né? Estamos precisando. Tem horas que sim. Quem não precisa de exercício nessa hora, né? Está todo mundo precisando, né? Então, às vezes, nós colocamos em nós que Deus vai falar só daquele jeito, Deus vai se revelar, não é só daquele jeito. Não. Quanto mais nós oramos e vamos buscando a Deus como nós somos, Deus vai se revelar com você do jeito que você é. Ele não vai exigir que você seja de outro jeito para estar orando com Ele. Exatamente. Mas é por causa do nosso temperamento que uns são capazes de orar mais tempo se concentrar do que outros. Para quem detesta o silêncio, 5 minutos parece 5 horas. E às vezes fala, poxa, eu não consigo orar por muito tempo, parece difícil para mim. Mas independente do nosso temperamento, nós vamos gostar de gastar mais tempo em oração. Nosso modelo é Jesus, ele passava horas em oração. Nosso modelo não deve ser os discípulos, que não aguentavam 5 minutos de oração. Precisamos aprender a orar no interior, no nosso jeito. A palavra de Deus diz, entra em segredo, em secreto no seu quarto e chama por mim. Como é que nós vamos fazer isso se não formos sinceros e verdadeiros? Paulo era racional. Ele perseguia os cristãos porque ele tinha e ele sabia que aquilo era certo. Mas um dia, Deus chamou ele e ele ouviu uma voz. Ninguém mais à sua volta ouviu, só ele ouviu a voz. E ele caiu e se prostrou diante de Deus. E ali Deus fez um milagre na vida de Paulo, trocando até o seu nome. E mudou a sua personalidade. Isso nós encontramos quando entramos na presença de Deus e
deixamos Deus fazer a vontade dele através das nossas vidas, mesmo a gente sendo racional ou emocional. O emocional, se ouve, ele já sai assim, falando, gritando e crendo ali, mas ele não mede ainda aonde ele está e vai andando pelo caminho. Então, mesmo assim, Deus está ali trabalhando na vida dele, né? Portanto, é claro que o nosso temperamento é um filtro para a atuação do Espírito Santo em nós e para a nossa vida de oração, tá certo? Mas também não pode ser um dique que atrapalha o mover do Espírito Santo. O nosso espírito, ou melhor, o nosso temperamento tem que ser controlado pelo Espírito Santo e não pelo espírito humano, entenderam? É essa a diferença. Quando nós somos pessoas naturais, o nosso temperamento é controlado pelo nosso espírito humano. Nós temos que permitir que o Espírito Santo venha a controlar no bom sentido, né? Nos orientar. Nesse sentido, eu li um livro muito bom e ele é antigo, mas é muito atual, Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Eu vou colocar também aí abaixo, depois, para você poder procurá-lo. É um livro que marcou muito a minha vida espiritual, porque é interessante falar sobre... ele tem até um teste de temperamentos também. E é interessante porque ele vai te direcionar para que você possa entender como que Deus trabalha isso, e ele vai dar exemplos muito claros de como era Pedro antes da conversão e depois da conversão, antes da atuação do Espírito e depois da atuação do Espírito, sabe? Então isso vai te ajudar bastante para poder desenvolver o teu temperamento controlado pelo Espírito. Verdade, esse livro é muito bom, eu gosto porque ele fala de um temperamento transformado pelo Espírito Santo. E esse é o segredo de estarmos orando e pedindo que Deus venha transformar o nosso temperamento. Porque se teu temperamento te atrapalha ou te leva a pecar, e você fala antes de pensar, né? Que é o que leva a pecar, né? Fala mais do que devia, ou outras situações por causa do temperamento, ira, o estado que você entra e sai de algum lugar, ou como que você quer as coisas. Tudo onde o temperamento influencia, você precisa ter esse tempo de oração com Deus, para que Ele venha moldar o teu temperamento. Por quê? Por que eu falo isso? Porque muitos convertidos de muitos anos de evangelho não permitiram ainda que o Espírito Santo pudesse transformar o seu temperamento. Ainda falam, eu sou igual ao meu avô, né? Que é o que a gente falou dos vetores lá na frente, lá no comecinho. Uhum. É isso mesmo. Então, vamos pensar um pouquinho agora sobre o tímido e o extrovertido, se faz diferença na oração ou não. Pega o tímido. Ele ora em particular e em público de modo tímido, tá certo? E o extrovertido? Ora em particular e em público de modo expansivo. Então, um ora bem pausadamente, bem tranquilo, bem racionalmente até, e outro com eloquência e clareza. Mas o primeiro, o tímido, que ora dessa maneira, isso satisfaz a ele? Provável. Agora, se a palavra diz que temos que entrar com ousadia na sala do trono, e o tímido ora assim, ele não está fazendo isso. Mas, por outro lado, também, né, a palavra de Deus nos fala que nós temos que estar na presença do Senhor, né, e ter intimidade com Ele. Então, o tímido talvez tenha intimidade, mas não entra com eloquência. O extrovertido entra com eloquência, talvez não tenha intimidade. Então, nós precisamos balancear isso na nossa vida, para que então o nosso temperamento não seja algo que atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Como é que a pessoa independente, né, na tomada de decisões vai orar a Deus? Se oração é dependência de Deus. Parece contraditório, né? Mas só que a nossa autoconfiança não precisa negar a confiança em Deus. Então, o autoconfiante precisa saber que não pode fechar uma janela por fora. Veja o caso de Noé com a arca sobre as águas. Ela foi fechada por fora por Deus. Nós temos que entender que, apesar de nós sermos pessoas independentes na nossa tomada de decisão, sempre temos que depender do Senhor no fazer isso. É a mesma coisa com o ansioso, né? Se ele é ansioso, é porque ele não entrega. E oração é a entrega da pessoa que confia, né? E que entrega a Deus. Portanto, não está entregando. Então, o ansioso sabe apenas na teoria que quem é Deus, mas não se aquieta diante dele. E nós temos, então, isso é um balanceamento. E a nossa, na verdade, santificação passa pelo caminho do nosso temperamento, está sendo transformado a cada dia
para que essas questões não façam tanta diferença na nossa relação com Deus. E o agitado, como que ele ora diante de Deus? Se a oração é um silêncio, é estar com Deus e estar em intimidade com Deus, como que é agitado? Normalmente a gente fica agitado quando você está no meio de um grande problema, daí você fica muito agitado. Claro que você para orar nesse tempo, né? E o Senhor está esperando isso, que você chegue no meio de toda essa agitação e seja como Maria, que lá em Lucas 10, 38, 42, fala que ela se aquietou diante de Deus e ouviu o Espírito Santo falar, e ouviu Jesus falar, né? Nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco. Então isso é muito importante, que em meio a uma grande luta, em meio a muitas falas e muitas opiniões, você possa sair e entrar nesse momento diante de Deus e pedir: Senhor, estou aqui, aos teus pés. Esse é o lugar mais tranquilo que você pode chegar para clamar a Deus. E apesar dele ter apreciado a quietude de Maria, ele não depreciou o empenho de Marta. Muito pelo contrário, né? Então as duas coisas são importantes. Mas nós não somos escravos do nosso temperamento. E nós temos que permitir que o Espírito Santo possa passar a controlar o nosso temperamento ou nos orientar. E tem etapas para isso. 5 etapas. Eu vou falar para vocês essas etapas. A primeira, autoconhecimento. Eu me conheço, estou me conhecendo e percebo que algo em mim precisa ser mudado. Essa é a primeira parte, porque se eu não tenho autoconhecimento, não adianta. E autoconhecimento aqui significa: conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim? Se eu não sei que eu tenho alguma coisa a mudar porque eu não me conheço, eu não conheci isso ainda. Agora, se eu já sei, aí então eu posso partir para fazer. O segundo é desejo. Eu desejo ser a mudança, eu desejo mudar. Quando nós conseguimos falar essa frase, é porque nós conseguimos enxergar quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Quando que isso acontece? Quando nós estamos gastando um tempo em oração. A primeira pessoa que Deus vai começar a transformar é você. E esse desejo vem do nosso espírito. Desejamos a mudança em nós. Então você ora pela mudança. Você percebeu, você deseja, você ora para isso. Então Deus vai começar a mudança. E aí... vem a coragem. Essa é a parte difícil. E a coragem para mudar. Coragem, né? De mudar, né? Então, tem algumas situações que nós precisamos mesmo ir por fé. Então, exercer a coragem é dar o primeiro passo. E o segundo, terceiro, quarto, o Senhor dá por nós. Mas esse primeiro passo nós chamamos de coragem. A decisão de mudar você já tomou, e a ação vem, a coragem de mudar o primeiro passo. As mudanças que precisam ser feitas em você. Você já reconheceu o erro, e aí deixar o erro e seguir num novo comportamento de vida. Isso mesmo. E aí então vem a perseverança. Porque você tem que persistir, sabe? Você tem que persistir em oração, perseguindo aquilo que você percebeu que você necessita. Senão você vai parar no meio do caminho. Porque existem até livros que falam sobre mudança de hábito, fala que pelo menos 21 dias você tem que estar num novo hábito. É bem fácil, quer ver? Se você usa um relógio no braço esquerdo, coloque ele no braço direito. E veja daqui um pouquinho, se você tirar esse relógio, onde você vai colocar? Você vai colocar no braço esquerdo. E você vai assim durante 21 dias até que você memorize que é no braço direito que você está utilizando. Olha, se colocar um relógio assim, imagina as outras questões que você tem na sua vida. Então você precisa perseverar. No início vai ser difícil, mas você vai chegar lá. Então a nossa oração é um processo. Não tem que ser necessariamente nessa ordem que nós vamos falar aqui, tá? Mas é um processo. O primeiro ponto é ouvir Deus falar. E como nós ouvimos Deus falar? De várias formas. Uma delas é pela leitura ou repetição de textos da Bíblia. Na Bíblia temos um convite. Deus está dizendo que nós devemos gravar a palavra dele, a sua lei na mente, acolher no íntimo a palavra dele. Que temos que estar diante dele, porque ele vem falar conosco, vem nos ensinar. E ele diz até em Salmos que ele ensina os decretos, né? Em Salmo 119, o lindo Salmo 119, versículo 68, vou ler inteiro.
Você viu que 68 diz, tu és bom e o que fazes é bom, e ensina-me os teus decretos. Então Deus quer nos ensinar, Ele quer falar com você, e Ele pode falar através da palavra, é uma das formas. Meditar na palavra de Deus. Você ouviu uma palavra e você leu a palavra, né? E aí você começa a meditar nessa palavra, né? Ela desce ao teu coração. E essa palavra vai ser o seu escudo. Por onde você passar, aonde você estiver, você vai lembrar dessa palavra, porque faz sentido para você. Falar a Deus. Né? O que você tem que falar a Deus? Primeiro, exaltar o amor dele, confessar os seus pecados, agradecer pela sua bondade, interceder pelo bem do próximo, suplicar a sua graça para nós. Contemplar Deus. O Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós só perdemos a nossa liberdade quando estamos sem confessar os nossos pecados. E daí nos sentimos presos. Então, aonde está o Senhor? Aí é onde nós estamos na presença do Senhor. Nós nos sentimos livres quando nos entregamos inteiramente para Deus, sem nada escondido de Deus, né? Porque Deus chama por você. Agora vamos discorrer sobre alguns tópicos interessantes que nós costumamos fazer. Muitos de nós fazemos, né? Por exemplo, é justo eu pedir saúde enquanto eu descuido de mim mesmo, do meu corpo e da minha mente? Interessante, né? Pois é. Tomo remédios que eu me prescrevo e não tomo os remédios que o médico me prescreve. Deixo fazer exercícios físicos que eu preciso e não busco ajuda de profissionais que Deus capacitou. Então veja aqui, o mesmo rei Ezequias, quando estava doente e o profeta chegou a falar com ele e colocou aquela pasta de figos na ferida dele, estava escrito lá, e ele se recuperará. E ele se recuperou, graças a quê? A oração e a medicina. Portanto, nós temos que ser também coerentes naquilo que nós fazemos e na maneira como nós agimos. É justo eu pedir que Deus resolva os problemas que eu criei conscientemente por meio de mentiras, de irresponsabilidades ou de preguiça? Inconscientemente, ao deixar de pesar bem as consequências de meus atos, porque todos os atos têm consequências positivas e negativas. E por isso que a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. E vem cá, eu pego irresponsavelmente, crio dívidas e falo, Deus paga as minhas dívidas. Será que é desse jeito que funciona? Eu faço de qualquer jeito e Deus conserta as porcarias que eu faço? Não é bem assim, né? Porque tem coisas que eu faço e eu preciso responder por elas, não é? Ou mesmo eu permito que alguém crie um problema para mim e então eu vou até Deus e peço a Ele que resolva. Não dá, não é dessa maneira. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos. E tem gente entendendo que orar a Deus é fugir da responsabilidade dos seus atos. Isso não é possível. Aquilo que você praticou, você responderá por ele, que é a lei da semeadura. Que tem a consequência, que foi o que a gente viu agora há pouco ali, né? A Exatamente. Consequência consciente ou inconsciente. Porque uma vez da ação feita, vem a reação. Então, consciente ou inconsciente, vamos colher aquilo que a gente fez. A justiça, ou quem vai pesar, é Deus, o quanto que você está sendo verdadeiro, né? Uhum. É justo eu pedir a Deus que solucione crise que eu criei por não saber me relacionar com as pessoas? Aí tem gente que é pior ligar nisso, né? Cria uma baita de uma crise e depois vai para Deus, Deus resolve, né? Quando nós chegamos diante de Deus consciente que a gente acabou entrando e criou algo que uma crise, vamos dizer assim, que é o que está falando aqui, né? Quando a gente criou isso, quando nós chegamos sinceramente diante de Deus, confessando, Ele vai entrar com uma solução para nós, mas Ele vai curar o nosso coração. Não vai impedir que você tenha que resolver toda a situação, porque vai ter que enfrentar as consequências. Mas tudo bem, é justo que diante das situações que eu e você criamos, que a gente vá, que criou voluntária ou involuntariamente, né? Eu peço o cuidado de Deus, é justo, não tem nada de errado nisso, mas também é importante, fundamental, que eu peça perdão pelos meus pecados que me levaram a essa situação.
e peço sabedoria para não cometer mais esses pecados e disposição para uma nova vida. Aí é outra coisa. Agora, chegar lá, faz uma porção de coisas erradas, chega lá, dobra o joelho, pede que Deus ajude, depois se levanta, vai fazer outras coisas e repete tudo aquilo. Isso não está certo. E isso Deus não se agrada. Até eu lembrei, tinha uma pessoa que nós conhecemos que ela falava assim, não tem problema se pecar, porque se acontecer alguma coisa eu peço perdão e Deus me perdoa. Isso é uma grande verdade. Só que ele ia fazendo uma coisa pior e pior e pior e pior. E quando a vida dele foi ceifada, ele não teve tempo de pedir perdão. Porque era algo que ele falava para todos. Então, nós não devemos brincar com Deus. Nós devemos ser verdadeiros com Deus, porque Ele conhece a nossa essência. Ele conhece o que vai no nosso coração. Então, orar sem agir com sabedoria é um abuso. É um abuso de Deus. Então, nós oramos e nós agimos com sabedoria. Estou jogando tudo fora, né? Aquela importância da oração. Porque quem despreza a sabedoria e recusa temer ao Senhor, desconsidera o conselho de Deus, come o fruto amargo da sua conduta. É assim mesmo. Mas quem ouve a voz de Deus vive em segurança e tranquilidade. Não há nenhum mal sobre a vida dessa pessoa. Isso é verdade, porque o testemunho, às vezes nós falamos, é crente, mas o testemunho do crente já tem sido assim, muito atacado. Por quê? Tem muitos crentes que oram e oram muito, são grandes pessoas de oração, mas não andam em sabedoria. Acabam agindo por si mesmos, achando que já sabem o que estão fazendo, que Deus vai limpando o caminho que eles vão passando. Mas aí vai ficando um testemunho que não... Então, amor, é por isso que a gente vê uma quantidade de casamentos errados, tem aí empregos errados, relações pessoais erradas, o sofrimento que vem decorrido por causa de tudo isso aí, porque os cristãos não submetem o seu processo de decisão ao domínio de Jesus e não compartilham a sua confiança na direção de Deus. Portanto, isso não é sabedoria, gente. Se nós não fazemos dessa forma e depois vamos reclamar daquilo que aconteceu, não há como. Nós deveríamos ter buscado a presença de Deus e clamado a Ele antes de fazermos tudo isso. Sábio é quem foge da tentação. Devemos orar como ensinou Jesus, em Mateus 6,13, para que sejamos livres do mal, que não é um convite a que frequentemos as rodas da impiedade. Quando nós oramos e pedimos que o Senhor nos livre do mal, é algo que nós estamos fazendo que nem imaginamos o que é, porque a maldade é a mesma coisa que iniquidade. Ela vem de uma geração para outra. Então nós estamos pedindo, Senhor, livra-nos do mal. Às vezes não é porque você nasceu mal, mas é algo que a gente está falando desde o comecinho lá. Que há vetores que vão marcando a nossa vida, consciente ou inconscientemente, nós temos algo gravado em nós, então precisamos correr para Cristo e pedir essa sabedoria de Deus, para que andemos, né, em comunhão com Ele e sendo verdadeiro. É claro que a gente corre o risco de dar uma de super crente. Sabe que é super crente que fala, ninguém pode comigo. E daí o que acontece? A gente se expõe a perigos que Deus não pediu que a gente se expusesse àquele perigo. E achamos que estamos desafiando as taças quando estamos desafiando a Deus. É verdade. E aí tem aquele mandamento que fala que não devemos, né, tentar a Deus, e às vezes estamos fazendo exatamente isso. Isso é falta de sabedoria. Como é falta de sabedoria aquele que às vezes é tentado, resiste e depois acha, essa tentação nunca mais virá sobre mim. Porque Jesus disse o seguinte, que o maligno estava de redor procurando ocasião oportuna para novo ataque. Sábio é quem se cala quando tem vontade de falar e que fala quando tem vontade de ficar calado. Né? Verdade. Tem muitas pessoas que melhor nem tocar nisso, não vou falar mais, que tem que dar uma palavra de sabedoria. Porque a boca do justo produz sabedoria. Provérbios 10:31. Isso é um fruto de vida, né? Aí você vai falar com aquilo que você tem vivido e isso vai influenciar todos à sua volta. Vai acabar com a contenda, vai acabar com a ira. Exatamente. E aí nós temos muitos exemplos de oração muito bons, né?
que nós temos na palavra de Deus. Vou citar por exemplo, Davi. Davi foi escolhido pela graça do Senhor para ser rei. Teve que aprender a ser rei. Teve que transpor muralhas. Né? E essas muralhas só são transpostas com oração e estratégia. Essas muralhas dos desertos da guerra e nas cavernas da oração. E ele passou por isso. Assim tem também a vida de Jacó, tem a vida de quantos? Eu gosto daquela parte de Jacó lá, que ele volta para pedir perdão para o irmão. É verdade. Eu acho tremenda essa parte ali. Por quê? Porque ele foi todo um caminho, né? Ele enganou o pai, enganou a mãe, enganou o pai, enganou o irmão, daí ele foi enganado pelo sogro. É verdade. E aí, quando ele chegou lá, ele clamou a Deus, e Deus começou a restituir tudo para ele. E ele falou, eu preciso voltar. E ele voltou a pedir perdão para o irmão. Eu acho tremenda essa passagem, porque é um exemplo de tudo que nós estamos falando. De reconhecer e voltar o caminho onde você fez as coisas erradas, mas veja que Jacó passou uma noite orando, uma noite clamando a Deus. Uhum. Mas veja que, meu amor, Deus apareceu 2 vezes para ele até que ele percebeu que ele caiu em si, que ele estava errado. Bom ter o pastor do lado. Ah, 2 vezes, né, gente? Daí então que ele entendeu. E na segunda, que daí ele segurou o anjo. Na primeira, ele foi embora e ficou enganando lá. E é verdade. Sabe? Então, é isso. Nós temos que aprender a ter o quê? Mais intimidade com Deus. Sermos mais íntimos de Deus. Sermos mais dependentes dele. Porque quanto mais íntimos, mais dependentes. Porque quando você começa a se relacionar com Deus, você percebe a sabedoria dele, a inteligência dele. Você fala, eu preciso disso. E eu não vou tomar mais nenhuma decisão sem consultá-lo, porque vai ser muito ruim. Eu sei que é ruim, porque eu conheço ele, eu sei que é assim que funciona, né? E daí a gente acaba sendo mais dependente. E ele deseja isso. E quanto mais íntimos de Deus, mais santos vamos nos tornando. E mais sábios também. A gente vai saindo, né, daquele costume que a gente tinha. Porque se a perseverança mudar um hábito é ser perseverante, quando nós perseveramos na oração, durante todo esse período Deus vai moldando a gente. Nós vamos tendo intimidade com Deus e aquelas cracas vão ficando lá para trás, né? Aquelas coisas que não agradam a Deus e que as coisas que a gente fazia iriam fazer a gente tropeçar, já não estão mais em nós. Então, quando nós temos essa intimidade com Deus, nós começamos a andar em aliança com Deus e Ele nos leva pelo caminho que Ele traçou para nós. E isso é uma mudança de temperamento. E isso a gente às vezes para, né? E às vezes fala, olha, ainda bem que eu sou crente agora, porque senão eu faria isso. Mas olha, eu já não sou mais daquele jeito. E aí nós vamos percebendo que Deus vai mudando o nosso caráter. Então nós precisamos o quê? Entrar na presença de Deus, reconhecer nosso erro, mas nós precisamos ir mudando nossa vida e nosso caminhar dia a dia. Exatamente. Então deixe o Espírito Santo trabalhar o seu temperamento. Deixe o Espírito Santo te transformar a cada dia conforme o seu plano para a sua vida, conforme o seu plano para nós. Esperamos que essa breve meditação a respeito de oração e temperamento possa produzir no teu coração mudança e transformação de vida. Esse é o nosso desejo. Não fique triste se falar assim, poxa vida, eu preciso mudar tanta coisa, ótimo. Se você já sabe que tem que mudar muita coisa, ótimo, porque vai ser muito mais fácil. Agora, se você ainda, puxa vida, será que eu tenho que mudar alguma coisa? Então você vai pedir para o Espírito Santo. E ele vai começar a mudar o seu caráter para melhor. Por quê? O que Deus quer fazer na sua vida? Curar a sua geração. Para que os frutos da sua mão sejam frutos que vão dar muitos mais frutos saudáveis. Certo? É isso mesmo. Bom, lembrando novamente, não deixe de dar o seu like aí no nosso canal, nesse vídeo, né? E assinar o nosso canal. Se você dá o like, nós seremos mais relevantes e mais pessoas serão atingidas pela palavra de Deus. Se você for abençoado, então clica aí no like. Se você clica ali no sininho para assinar o nosso canal, assim que fizermos uma transmissão, você será avisado. E facilita bastante para você poder receber os nossos comunicados, nossos vídeos, e assim você será abençoado e estará abençoando também a mais vidas.
Verdade. Nós contamos com vocês, contamos caminhando com os nossos irmãos e nós temos nosso período de oração juntos toda quinta-feira. Um abraço a todos. Até mais. Um beijo a todos.